Tudo bem? Meu nome é Lisuri. Estou aqui novamente para estudar com você um pouco mais sobre a Bíblia. Estamos em Mateus capítulo 3, na versão da nova tradução da linguagem de hoje, NTLH, porque é uma linguagem mais acessível, mais fácil e de maior compreensão para todos. Continuando a partir de Mateus 3, a mensagem de João Batista. Naquele tempo, João Batista foi para o deserto da Judéia e começou a pregar, dizendo: Arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. A respeito de João, o profeta Isaías tinha escrito o seguinte: Alguém está gritando no deserto: Preparem o caminho para o Senhor passar. Abram estradas retas para ele. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro e comia gafanhotos e mel do mato. Os moradores de Jerusalém, da região da Judéia e de todos os lugares em volta do rio Jordão iam ouvi-lo. Eles confessavam seus pecados e João os batizava no rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham para serem batizados por ele, disse: Ninhada de cobras venenosas, quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. E não digam uns aos outros: Abraão é nosso antepassado. Pois eu afirmo a vocês que até dessas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. O machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá fruto boa será cortada e jogada no fogo. Eu os batizo com água para mostrar que vocês se arrependeram dos seus pecados. Mas aquele que virá depois de mim os batizará com o Espírito Santo e fogo. Ele é mais importante do que eu, e não mereço a honra de carregar as sandálias dele. Com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha, guardará o trigo no depósito, mas queimará a palha no fogo, que nunca se apaga. Aqui a gente já tem produtos riquíssimos para a gente trabalhar, né? A gente pode começar um pouco com essa frase que ele fala, né? Arrependam-se dos seus pecados, porque o reino dos céus está perto. E essa frase ela chama atenção aqui em Mateus 3, porque ela é uma frase que ela vai se repetir logo em seguida. Porque quando Jesus inicia o processo dele, vai aparecer daqui a pouco, tá? Tô dando um spoiler para vocês. Daqui a pouco Jesus aparece e ele vai dizer exatamente essa mesma frase. Arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. Então, aqui a gente já inicia, como é que eu posso dizer? Ele começa a fazer a estrada para Jesus caminhar e duplicar e fazer crescer e multiplicar e, enfim, aqui é o início, é a primeira semente, vamos colocar assim. Na verdade, não é a primeira, né? Porque a gente tem os profetas, a gente tem Moisés, a gente tem Abraão, que já lançaram muitas sementes. Mas vamos colocar assim, que é o cumprimento do que tinha sido escrito acerca do início desse abrir alas para Cristo chegar, que é alguém está gritando no deserto. Então, novamente, a gente vê Mateus fazer aquilo, né? Do profeta Isaías tinha escrito o seguinte, e aí o que o profeta tinha escrito logo abaixo, para demonstrar que o que está acontecendo, o que aconteceu e está acontecendo, é o cumprimento do que os profetas já tinham dito há muito tempo. Só que as pessoas ainda não estavam fazendo as conexões de falar, peraí, o profeta Isaías profetizou sobre isso. Outra coisa, ele dá uma ênfase para aqui no versículo 4, ele dá uma ênfase pro tipo de roupa de João. Então, assim, não é sempre na Bíblia que você vai ver a descrição da roupa de alguém, nem do que ele se alimentava. Então, aqui tem um ponto interessante, né? João usava uma roupa feita de pelos de camelo, um cinto de couro e comia gafanhotos e mel do mato. Aqui, só nisso aqui a gente já sabe que João não é o quê? Um alto escalão daquela época. Ele literalmente usava roupa feita de pelo de camelo, cinto de couro, e ele comia gafanhotos e mel do mato. Mel do mato. Então, só nessa constituição a gente vê que ele não era tipo um príncipe. Ele não era o sacerdote mórbido, entendeu? Aqui a gente mostra que é o quê? João, uma pessoa
Simples. Literalmente, assim, até os olhos humanos, você olharia para ele e, em tese, você veria ali o quê? Uma pessoa simples, uma pessoa que se veste de uma maneira simples. Ele não tem roupas pomposas, ele não tem um tecido de púrpura, que era o tecido da realeza da época. Ele não usa um cinto de ouro, de prata e de pedras preciosas. Ele usa um cinto de couro. Ele não come os mananciais de um castelo. Ele come gafanhoto e mel do mato. Então aqui já mostra que ele, e Jesus depois vai falar dele, mas vamos focar nisso aqui. Ele era simples aos olhos humanos. Grande ele era, mas aos olhos humanos, você não olharia para ele e falaria assim: esse aí é grande, hein? Mas é isso que me encanta, sabe? Muitas das vezes Deus usa aquilo que nos parece estranho. Tipo, se Deus falasse pelo rei, como fez com Davi, por exemplo, todo o reinado seguiria os conselhos do rei, porque ele é o rei. Mas não era um rei, era um homem com pelos de camelo, roupa de pelos de camelo, cinto de couro, comia gafanhoto e mel do mato. Então isso mostra que eu e você, que às vezes ficamos assim, nossa, mas eu sou tão pequeno, ai, mas eu sou tão isso, eu sou tão aquilo. João literalmente comia gafanhoto. Não é desculpa, meu amor. Às vezes a gente fica se diminuindo, se colocando numa posição de eu sou tão pequeno, sou tão pecador, não sei fazer nada, eu nada posso fazer. Mas você não precisa fazer também algo grandioso. Você não precisa viajar para o outro lado do mundo para dizer para o seu irmão: Deus te ama. João estava no deserto gritando para as pessoas: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. Ele não viajou para outro lugar do mundo. Ele não foi fazer missões na área mais cruel para todos os cristãos. Ele foi para o deserto e começou a falar sobre Cristo, começou a falar sobre o novo reino, começou a falar que deveríamos nos arrepender dos nossos pecados. Você não precisa fazer algo grandioso, faça o que você consegue dentro daquilo que você tem. Porque às vezes aquela alma que está do seu lado, que soa do tipo, mas eu vou salvar o meu vizinho, talvez a única pessoa que tem acesso ao seu vizinho, que acredita em Deus, é você. Então, sim, parece pouco, mas é uma alma, não é pouco. Não é pouco. Então, só de mostrar a simplicidade de João e o tamanho do que ele estava fazendo, ele literalmente estava cumprindo o que um profeta um dia profetizou. Ele estava abrindo o caminho para o Senhor passar. Mas ele não abriu o caminho para o Senhor passar com ruas de ouro. Ele abriu o caminho gritando no deserto, usando roupa feita de pelo de camelo, cinto de couro. E ele comia gafanhoto e mel do mato. Isso é lindo, gente. Eu acho isso maravilhoso. Por conta do jeito que ele pregava, de onde ele estava, todos os moradores de Jerusalém, da Judéia, de todos os lugares iam ouvir. E aqui está a parte mais bela: eles confessavam os seus pecados. E então João os batizava no Rio Jordão. Isso é muito lindo porque você vê que a mensagem dele, em tese, é simples: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. Nossa, que mensagem comprida, às vezes ficamos assim, nós precisamos fazer um sermão profundo, grandioso. Gente, quando você fala com uma alma sedenta, uma frase já é o suficiente. As pessoas iam lá, confessavam seus pecados e João os batizava. Então não precisa ser algo também gigantesco. É aquilo, às vezes eu escuto muitas pessoas assim, nossa, mas eu queria fazer algo e tem que ser algo gigante, tem que ser nossa, tem que ser o evento, tem que ser o negócio. Começa pequeno. Você já conseguiu falar pro seu irmão? Você já conseguiu falar com o seu vizinho? Você já conseguiu falar com aquela pessoa que trabalha com você? Você já conseguiu falar com a sua tia, com o seu tio? E eu tô falando tia, tia de sangue, tá? Não é só tia e tio de pessoas mais velhas ao seu redor. Não. A sua família mesmo. Você já falou? Olha, Deus te ama. Arrependa dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. E é isso. Ah, Lisuli, mas só isso? Aham, simples. Mas é a verdade. E se a pessoa buscar por mais, aí você abre a Bíblia.
Aí você fala algo mais, ai, mas eu não sei falar. Ora, fala assim, olha, eu vou te falar uma coisa, eu não sei falar sobre isso, mas antes de conversar com você, eu vou orar. Ora com a pessoa, olha, Deus, essa pessoa quer falar comigo, ela quer aprender mais sobre o Senhor, então usa-me agora, nesse momento aqui. Abre a Bíblia numa passagem que eu vou saber explicar bem e que a pessoa precisa aprender. E seja feita a sua vontade, não a minha. Aí você abre a Bíblia, lê o que você tem que ler, fala o que você souber falar e deixa que o Espírito Santo de Deus vai agir naquilo que você não consegue. Mas no que você consegue, que é abrir a Bíblia e ler, você vai fazer o seu trabalho para Deus. E aí começou a ficar famoso o processo de João. As pessoas iam se arrepender, e aí os fariseus e saduceus começaram a querer ser batizados por ele. Falar assim, não, ué, tá todo mundo indo lá, vou também. Assim, tô conjecturando, aqui não diz que era isso. Mas eu estou conjecturando que quero também, vou lá. Logo, ele começa a dizer que eles eram a raça de ninhadas de cobras venenosas. Tá bem aqui, ó. E aí ele começa a fazer um ataque. Como assim? Ele sabia. João sabia com quem ele estava lidando. Os fariseus e saduceus naquela época eram pessoas que, nem todos, tá? Porque às vezes muitas pessoas falam que os fariseus e saduceus eram isso, aquilo, aquilo outro. Mas a gente vê, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, que muitos deles se converteram. Muitos deles, muitos dos sacerdotes, muitas das pessoas que ouviram sobre Cristo se arrependeram, se converteram, seguiram os caminhos do Senhor. Mas aqui a gente vê que existe também uma um conjunto de pessoas que já não seguia muito bem isso. Então, tinha um certo grupo que não se arrependeria, na verdade, endureceria ainda mais o coração. E é sobre esse grupo que ele está falando, em Ada de Cobras Venenosas. E o que que é uma cobra venenosa? Quando você ataca o veneno, ele vai te matar. Então, basicamente, ele estava dizendo que o ensino desses fariseus e saduceus não estava levando vida, estava levando morte. Na própria forma de dizer ninhada de cobras venenosas, ele está dizendo que vocês são um conjunto de pessoas que colocam o veneno na vida dos outros e os levam à morte, não à vida. E deveria ser justamente o oposto. Vocês deveriam trazer a vida, porque vocês são os fariseus e saduceus. Vocês são aquelas pessoas que estão literalmente no local para ensinar as leis do Senhor e guiar o povo ao caminho da salvação. Antes de Jesus, eles faziam isso. Eles eram os pastores da época, né? E aí ele começa a falar que essas pessoas, né, que são venenosas, não vão escapar do terrível castigo de Deus. Isso mostra o quê? Eles não se arrependeram. Olha aqui, façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram de seus pecados. Então aqui ele já aponta o porquê que ele chama de ninhada de cobras venenosas. Primeiro, que eles matavam com os ensinamentos dele ao invés de gerar vida. E segundo, que eles não tinham nenhuma atitude que mostrava que eles de fato estavam se arrependendo dos seus pecados. Então, uma pessoa que se arrepende do seu pecado, ela muda. Porque o arrependimento é basicamente opa, fiz errado. Vou fazer de tudo para não repetir tal ato. Então, se, por exemplo, eu falo uma palavra e vejo que essa palavra não é boa de ser dita, eu vou me policiar para não utilizar mais essa palavra. E aí eu estou usando um exemplo simples. Então, se eu falo algo que fere alguém e eu vejo que isso não é bom, eu vou lá e me policio para nunca mais falar isso. Seja com essa pessoa ou seja com todos. E isso é o quê? É uma atitude que eu tomei a partir do momento em que eu me arrependi do pecado. Outra coisa interessantíssima que eu aprendi e que eu quero passar para vocês. Pecados. Muitas das vezes a gente tem a sensação de que pecado é tipo assim, eu errei, eu matei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu menti, eu isso, aquilo, aquilo outro e tal. Mas o pecado não é só aquela lista gigantesca que a gente fica colocando no nosso cérebro contra nós e nos criticando como se a gente fosse o próprio demônio, acusando a gente no inferno, sendo que ele nem tem esse poder, não sei por que que a gente cogita isso, mas enfim, não é esse o ponto. O ponto é, arrependa-se dos seus pecados. Pecado é não acertar o alvo. Então, o pecado não é tipo assim, mentir é pecado. Sim, mas por quê? Porque quando você mente, você não atinge o alvo.
Tá entendendo? Então, o foco é o alvo. Se você está treinando com arco e flecha e você tem um alvo na sua frente, você atingir esse alvo é o que você tem que fazer. Quando você tenta mirar no alvo e não o acerta, você peca. Mas você está mirando no alvo. Agora, imagine alguém que nem sabe qual é seu alvo. Esse que é o ponto. Primeiro você tem que saber para onde você está mirando. O que exatamente você quer atingir com o que você está fazendo? São perguntas que incomodam, mas que elas revelam exatamente isso. O pecado é tudo aquilo que você atinge que não é o alvo verdadeiro, Cristo Jesus. Então, se eu minto, eu não acerto o alvo, por quê? Porque Jesus é a verdade e o meu alvo é Ele. Se eu for maldosa com alguém, eu não atinjo o alvo. Por quê? Porque Deus é bom e Ele é o alvo. Se eu não sou misericordioso, eu não acerto o alvo. Por quê? Porque o alvo é Deus e Deus é Deus de misericórdias. Entende? Só que quando você não conhece o seu alvo, e tá aí a grande importância de lermos a Bíblia, e orarmos, e jejuarmos, e consagrarmos um tempo ao Senhor, termos essa separação nesses momentos, é justamente para quê? Para você conhecer o seu alvo. Porque muitas das vezes a gente peca por não conhecer o alvo. Você peca sem saber. Por quê? Porque você não tem intimidade com o seu alvo. Você não sabe como ele é. Ai, Deus é bom. Ah, todo mundo fala Deus é bom, Deus é bom. Tá. Mas você já sentiu a bondade de Deus? Vê que é diferente? Não é tipo, ah, Deus é bom. É, tá bom. Eu já senti essa bondade. Eu sei como é essa bondade em mim. Eu já senti a manifestação da bondade de Deus em mim. Eu sei como é esse alvo em mim. Talvez não. Então eu te convido aqui a pensar. Se arrependa das vezes que você peca, mas sabendo que o seu pecado não é uma condenação direta para o inferno, é não atingir o alvo certo. E uma vez que você não atinge o alvo certo, você vai ter que fazer o quê? Treinar. Então, eu convido você a simplesmente pensar que você é um arqueiro habilidoso nas coisas que você já acerta. E que você é um arqueiro que ainda está em desenvolvimento nas coisas que você ainda peca. Porque quando você pensa dessa forma, você pensa assim, tá, alvos parados são mais fáceis para mim, eu acerto. Alvos em movimento, nem tanto, eu ainda tenho que treinar mais. Então eu vou pecar mais. Mas isso não significa que eu tô no fogo do inferno porque eu pequei. Porque eu tenho com clareza o meu alvo. Você entende? Quando o foco muda eu tenho clareza do meu alvo? Tenho. Eu tô conseguindo acertar ele? Ainda não. Mas eu tô cada vez mais perto de atingir ele. E quando eu atingir esse alvo, que glória vai ser. Porque no momento em que você atinge o alvo, Deus se manifesta em você, na sua atitude. Então, quando você é bondoso, verdadeiramente bondoso, você está manifestando Deus. Ai, mas eu não senti nada, eu não tremi, eu não dancei, eu não sambei, eu não falei em línguas. É Deus sendo manifestado em você. Ponto. Ai, mas foi sereno. Eu não senti nada, meu coração não palpitou, eu não senti um estremelique, eu não senti isso, não senti aquilo. Deus se manifestou em você. Ponto. Simples. Assim. Quando você acerta o alvo, você manifesta quem Deus é em você. Você manifesta a bondade dele para com o outro, a misericórdia dele para com o outro. Você manifesta os atributos dele para com as outras pessoas. Isso é acertar o alvo. Quando você erra o alvo, que pena. Se arrependa e muda. Muda, olha, quando eu fiz assim com a flecha não deu certo, mas e se eu fizer assim? Acho que assim vai dar certo. É isso. É mudar. É compreender que talvez para você acertar o alvo, você vai ter que mudar alguma coisa.
E é muito mais importante eu manifestar Deus aqui do que eu me assoberbar em nada. Do que eu me sentir isso, aquilo outro, em nada. Pecado é só errar o alvo. Você não precisa também se martirizar quando isso acontece. Nem Deus faz isso com você. Apenas saiba, errei, Deus. Mas isso me fez enxergar com mais clareza o Senhor. Significa que o lugar que eu acertei não é o Senhor. Isso também é aprender a conhecer o território. Se você está tentando acertar o alvo e você acerta em algo que não é Deus, pronto, aprendeu o quê? Que aquilo não é Deus. Tudo é um aprendizado. Quando você pensa assim, as coisas vão ficando mais leves. As coisas são muito mais leves do que a gente coloca nos nossos ombros. Não é brincadeira que Jesus fala, meu fardo é leve, meu jugo é suave. É isso. Deus não vai ficar te pesando, não. Ele vai te orientar. Olha, errou. É aqui. Aí você vai lá e aprende. E mais um pouco, e mais um pouco, e mais um pouco, santificando lentamente e acertando mais facilmente o alvo. E falando sobre isso, voltando para o texto, nós temos a seguinte alegação: não digam uns aos outros, Abraão é nosso antepassado, pois afirmo a vocês que até dessas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. Essa parte é linda, porque muitas das vezes as pessoas têm muito aquela coisa do, mas Deus escolheu o povo de Israel. Sim, ele escolheu. Mas também está escrito na palavra dele, está escrito, vocês estão lendo junto comigo, que das pedras Deus pode fazer descendente de Abraão. Mas como assim? Descendente não é aquele que carrega sangue? Aham. Vocês estão entendendo, né? Que a gente carrega o sangue do descendente de Abraão, né? Tá, não ia nem falar sobre isso, mas carregamos o sangue de Cristo. Mas o que ele está querendo dizer com isso? Que não adianta você dizer que você veio de Abraão, que você veio. Ai, não, porque meu avô era crente, então eu sou crente. Você atinge o alvo do seu avô? Porque se o alvo dele era Cristo e você está atingindo o mesmo alvo, então você está manifestando em você a descendência. Você está entendendo? É aquele negócio do. Sabe quando existe um filho que é muito parecido com o pai, ou uma filha que é muito parecida com a mãe, ou vice-versa, uma filha que parece muito com o pai, um filho que parece muito com a mãe? E aí, geralmente, as pessoas falam assim: nossa, eles são a cara de um focinho do outro, são iguaizinhos. É a mesma coisa. Ou um filho que não tem nada a ver com o pai. Tipo assim, esteticamente falando, eles são muito diferentes. Mas o filho anda igualzinho o pai. O filho senta na mesa igual o pai senta na mesa. O filho come a comida igual o pai come. O filho fala, ele tem um jeito de falar parecido com o pai. E as pessoas falam assim: nossa, você é igualzinho seu pai? Nossa, você. Que isso? Eu vi seu pai agora, quando você fez isso. Vocês já ouviram alguém falar isso? Sabe o que isso significa? Isso significa que quando algo é passado de um para outro, e, por exemplo, uma característica do modo de comer é passado para mim, da minha mãe, e eu como de um jeito parecido com ela, e alguém me vê comer e conhece a minha mãe, vai dizer assim: nossa, você é igual a sua mãe. Você comeu igual. Eu vi a sua mãe aqui agora, quando você comeu desse jeito. Você manifesta a sua descendência, você manifesta os traços da sua família no seu modo de agir. E se a sua família tem Abraão, o que que isso significa? Você tem um ato de fé, de atitude. Abraão creu e foi, e respondeu. Jesus falou: sai da terra dos teus pais, que de você farei uma grande nação. Aí ele foi lá e saiu da terra dos pais. Confiou. Ele teve fé e atitude de ir. Ele andou. Ele foi. Tá bom, vou sair da terra dos meus pais. Para onde? Deus disse? Não. Mas ele saiu. Porque ele sabia que se Deus disse para ele para sair, então eu vou sair mesmo. E é sobre isso. Eu não vou parar, não. Vou ir. Seguiu em frente e foi. Então, quando, por exemplo, Deus fala para você, saia desse lugar,
porque te farei isso em tal lugar, e você responde saindo, você está manifestando a sua descendência de Abraão, porque você está carregando uma característica que provém desse pai. Então, quando você não tem nenhuma característica que te interliga a ele, a esse antepassado, mesmo que o seu sangue seja igualzinho a ele, você não o manifesta nas suas atitudes. Entende? Então, fazer descendente de Abraão é isso, é quando você começa a focar no mesmo alvo. Qual que era o alvo de Abraão? Seguir Deus. Qual que é o alvo de todo cristão? Seguir Deus, seguir Cristo, seguir os ensinamentos que ele nos deixou. E uma vez que a gente acerta esses ensinamentos, nós estamos manifestando a nossa descendência de Abraão. Talvez não no nosso sangue que percorre nossas veias, mas no sangue que percorre o nosso espírito. Isso é muito mais profundo do que um sangue que está na sua carne. Muito mais profundo. E aí a gente continua com o machado já está pronto. E essa parte aqui do machado e de toda árvore que não dá frutas boas será cortada e jogada no fogo. Eu me recordo muito das passagens de Jesus, que vai vir logo em seguida, que ele começa a fazer muitas parábolas. E essas parábolas se arremetem um pouco ao que está sendo dito aqui. Ó, tá na hora de cortar a árvore pela raiz. Quem não está produzindo, ó, Deus vai, ó, cortar e lançar no fogo. Quem não está produzindo não é dele. Por quê? Se tá nele, se tá em Deus, produz coisas boas, produz frutos. Mas se não tá, não produz frutos, então corta e lança fora. E isso nada mais é do que, tá bom, você se diz descendente de Abraão, mas você está manifestando fruto de um descendente de Abraão? Você está entendendo aqui o que ele tá fazendo, o que ele está expondo? Ele está dizendo, tá, do que adianta eu lavar o seu corpo físico se a sua alma está corrompida? Se você não manifesta no seu espírito a descendência que você tanto proclama ter no seu corpo. Entende? Gente, isso é maravilhoso. E ele ainda vai mais fundo. Eu batizo com a alma, com a água, para mostrar que vocês se arrependeram dos seus pecados. Mas aquele que virá depois de mim os batizará com o Espírito Santo e fogo. Aqui ele está mostrando exatamente o que eu falei. Não adianta nada eu lavar o seu corpo se quando você estiver de frente com aquele que batiza o seu espírito, ele não está pronto. Porque você não quer lavar a sua alma, você quer só molhar seu corpo. Vê a diferença? Molhar o corpo e lavar a alma? Ah, e aí, novamente, ele repete, né? Com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha, que faz aquela a mesma remete de "a árvore não tá dando fruto? Vai embora, vai embora." E ele deixa muito claro que o que virá depois dele é mais importante do que ele. E isso daqui não é uma humildade vã. É ele apenas declarando que Deus vai se manifestar em Cristo. E Cristo é melhor que ele. Isso não é o reduzir a nada, isso também não é o exaltar acima de todos. É simplesmente ele constatar uma realidade e dizer: ele é maior que eu. E aqui não tem nenhum, ai, nossa, oh meu Deus, ele é maior que eu. Você vê que isso aqui mostra o quê? Existem pessoas que vão manifestar Deus de maneiras diferentes da minha. E ele não é mais santo ou menos santo. Existem pessoas que vão ser missionárias no Paquistão. E elas não é mais santa ou menos santa do que uma pessoa que está na sua vizinhança entregando um folheto de Deus sobre a sua igreja, que está na sua escola falando com seu amiguinho sobre Deus. Não é sobre ser mais ou menos santo, entende? E aqui ele mostra isso. Ele é mais importante do que eu e não mereço a honra de carregar as sandálias dele. Por quê? Porque ele entende que Cristo é santo. Ele veio do céu. Ele não veio da terra e foi para o céu. Ele veio do céu e foi para a terra. Ele, João, veio da terra e vai para o céu. Aquele que vem do céu e vem para a terra, de fato está numa posição superior a ele. Ainda. E superior ainda, em que sentido? Porque ele ainda não chegou no céu.
E lá nós teremos um só corpo. É isso que Cristo diz. Nós seremos um só corpo. E onde eu estiver, vocês estarão comigo. Por isso que nós podemos ter ousadia. Paulo já disse isso. Vamos ser ousados. Somos filhos de Deus. Você já parou para pensar na honra, na grandeza que Deus te concedeu? Você é filho dele. Você não precisa se ver como nada. Mas você também precisa compreender que você tem uma posição. Independente se essa posição é alta ou baixa, posição. E ela é a que Deus te deu. Glória a Deus por isso. Continuemos. O batismo de Jesus. Naqueles dias, Jesus foi da Galileia até o Rio Jordão, a fim de ser batizado por João Batista. Mas João tentou convencê-lo a mudar de ideia, dizendo assim: Eu é que preciso ser batizado por você, e você está querendo que eu o batize? Mas Jesus respondeu: Deixe que seja assim agora, pois é dessa maneira que faremos tudo o que Deus quer. E João concordou. Logo que foi batizado, Jesus saiu da água, o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: Este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Essa passagem é muito linda, gente. Ai, dá até vontade de chorar. Mas enfim, continuemos. Jesus chega. E aqui, ó, ele é mais importante que eu, não mereço a honra de carregar as sandálias dele. Logo depois chega Jesus dizendo: Então, você vai ter a honra de me batizar. Você vê que eu acho isso. Ai, Deus é maravilhoso. Às vezes a gente se coloca numa posição de eu não mereço isso, eu não mereço aquilo, é Deus, pois eu vou te dar a honra de batizar Jesus. Glória a Deus. Deus é bom. Enfim, mas não é esse o ponto que eu queria chamar a atenção aqui. O ponto João, ele tem uma ideia de que ele precisa ser batizado por Jesus. E ele tá certo. Por quê? Porque aqui tá dizendo, ó, batizo com a água para mostrar que vocês se arrependeram de seus pecados. Mas ele, que virá depois de mim, batizará com o Espírito Santo e fogo. O que que João tá dizendo? Eu quero ser batizado pelo Espírito Santo e fogo. Eu que preciso ser batizado por você. E você tá querendo que eu te batize? E aí Jesus fala assim: é dessa maneira que faremos tudo que Deus quer. Ó, olha o foco. Deus quer. Deus quer. Aqui, ó, foco bem grande no Deus quer. E por que o foco bem grande no Deus quer? Porque muitas das vezes a gente tem aquela sensação do tipo, mas por que eu tenho que fazer isso? Por que que o senhor não mandou fulano, ciclano, beltrano? Por que que tem que ser eu que vou fazer isso? Por que que tem que ser eu que tenho que cuidar dessas crianças? Por que que tem que ser eu que tenho que cuidar desses adolescentes? Por que que tem que ser eu que tenho que cuidar desses jovens? Por que que tem que ser eu que tenho que ir para a África pregar o seu evangelho? Por que que tem que ser eu que tenho que ir na ilha de não sei aonde pregar o teu evangelho? Por que que tem que ser eu? É dessa maneira que faremos tudo que Deus quer. Se Deus te escolheu para fazer algo, mesmo que você fique, nossa, mas é o que preciso desse algo. Mas Deus escolheu dessa forma. É dessa maneira que faremos tudo que Deus quer. E às vezes o nosso entendimento humano não consegue acessar esse entendimento além, esse entendimento do que Deus viu, do que Deus planejou. Mas é lindo que mesmo sem ser batizado, ó, eu preciso ser batizado por você, mesmo sem receber esse batismo aqui de Jesus, João concorda. Ele fala, tá bom. Se é o que Deus quer, você vê que ele não questiona, mas eu queria ser batizado por você, mas eu queria que. Eu que preciso do Espírito Santo, eu preciso do fogo. Oh, mas eu. Você vê que ele não faz isso? A única coisa que ele diz tá bom. Se é pra fazer o que Deus quer, eu vou concordar. E aí ele vai lá e batiza. Gente, eu acho lindo quando mostra assim, de uma maneira clara e nítida, que os seguidores de Jesus de fato seguiam a Jesus. Que os seguidores de Deus de fato respeitavam a Deus e honravam o que ele dizia. Ele não pediu um sinal, ele não pediu
um- uma faixa, ele não pediu que os céus se abrissem para comprovar que era isso que Deus queria. Ele simplesmente ouviu Jesus dizer: é para que Deus, é para fazer tudo do que Deus quer, do jeito que Ele quer. E aí ele falou: tá, e fez. E quando ele fez, algo maravilhoso acontece. O Espírito de Deus desce como uma pomba e pousa sobre ele. E aí veio uma voz do céu: este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Aí nessa hora fica assim, nossa, que lindo, Deus falando de Cristo, que é o seu filho querido, e que dá muita alegria a ele e tal. Você já reparou que você é parte desse corpo? Uma vez que você se torna filho e filha de Deus, você é esse filho querido, que dá muita alegria a Deus. Tá entendendo isso? Essa frase foi dita a Jesus. Mas quem participa do corpo de Jesus recebe essa frase, porque você é corpo dele. Jesus, por completo, é o Filho querido de Deus. Jesus, por completo, dá alegria a Deus. E quem é que faz parte? Quem é que constitui esse corpo? Nós. Você já viu a graça, a dádiva de ser chamado filho e filha de Deus? E a dádiva de receber essa palavra? O Espírito de Deus desce e pousa sobre você, sobre mim. E nós então somos filhos de Deus. E Ele nos diz: filho querido, filha querida, você me dá muita alegria. Como não querer acertar esse alvo tão maravilhoso? Me diz. Ai, Deus é perfeito. Eu acredito que consegui tirar tudo que tinha para tirar de Mateus 3. Ai, é porque é tão lindo pensar nisso. Deus é maravilhoso. Dá até vontade de, ó, chorar. Enfim, vamos lá. É, Novamente, eu quero voltar com o foco do. A gente acabou de ler a Bíblia. A gente acabou de ver Deus dizendo: você é filho querido, que dá muita alegria, que delícia ouvir isso de Deus. Então, vamos pensar no seguinte. Ah, eu não sei orar, Lisuli. Eu entrei para a igreja agora, minha família, ninguém nunca orou na minha família, não conheço Cristo, não conheço Deus. Ou, eu tô curioso sobre isso, eu nunca ouvi falar antes, eu entrei no seu vídeo aleatoriamente. Esse povo ora, como é que ora? Como é que é esse trem? É o seguinte, não sabe orar? Pega algo que você leu aqui e utiliza do tipo, olha, eu acabei de ouvir que eu sou seu filho querido, que te dá muita alegria, mas eu não sinto isso não, Deus. Me faz sentir isso. Pode ser uma forma. Ou você pode até falar assim com Deus: ah, eu gostaria de ser um descendente de Abraão, manifestar um pouco dele em mim. Eu quero me arrepender dos meus pecados, porque eu não me arrependo. Às vezes eu peco, 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 e pra mim não faz diferença nenhuma. Eu queria me arrepender, Deus. Você pode me fazer me arrepender? Você pode me ensinar essa sensação? Você pode me ensinar a me arrepender? Você pode me ensinar a mudar de caminho? Você pode me ensinar a mudar de trilha? É assim. Você pega algo que te tocou. Se você sente, ai, nossa Deus, às vezes eu sou como uma cobra venenosa, às vezes eu machuco as pessoas, eu firo as pessoas, às vezes eu mato a alma das pessoas, eu não quero ser assim. Me ajuda a não ser assim. Pega algo que você viu que tocou no seu coração de um jeito diferente, te emocionou, ou te fez refletir, ou te fez pensar. Não precisa ser algo também gigantesco, mas apenas algo que te fez pensar. E aí, a partir disso, você ora em cima disso. Então, orar não precisa ser algo assim, cheio de palavras difíceis, cheio de eloquências, de ó, voz me se. Muitas das vezes é simplesmente você sentar e falar: Deus, então, eu entendi isso, não entendi isso, me ajuda a entender isso que eu não entendi, me ajuda a aprofundar isso que eu entendi. A sua palavra, ela veio para me ensinar, então me ajuda a botar em prática a sua palavra e não só apenas escutá-la.
isso, é sobre você criar um enredo acima daquilo que você leu, de qualquer passagem que seja da Bíblia, e seguir dali. Então vamos juntos orar nesse momento, agradecendo por essa leitura e por estarmos juntos aqui. Vamos, oremos. Senhor Jesus, guia-me através das tuas palavras postas na minha boca pelo Espírito Santo. Eu quero primeiramente te agradecer por esse vídeo, te agradecer por todas as pessoas que assistiram esse momento, esse encontro que nós tivemos para a leitura de Mateus 3. E eu peço, Pai, para que o Senhor venha nos ensinar acerca de Mateus 3, que nós venhamos aprender a descobrir quem o Senhor verdadeiramente é, descobrir se nós estamos de fato pecando. Porque se eu não sei quem é meu alvo, qualquer lugar que eu acerto, eu vou achar que é o Senhor. Mas quando eu te reconheço e te distingo de tudo aquilo que não faz parte de ti, eu começo a notar se de fato estou errando o alvo ou não. E isso é precioso, porque uma vez que eu noto que não atingi o alvo, eu me aproximo ainda mais de acertá-lo. Então, Pai, eu peço para que o Senhor me dê a paciência comigo mesmo para entender que eu ainda continuo sendo humana. E como humana, infelizmente, eu vou errar. Que eu tenha paciência de me perdoar quando eu errar, que eu tenha paciência de voltar aos seus pés e saber que o Senhor não vai me lançar no fogo do inferno, muito pelo contrário. O Senhor quer que eu realmente me coloque aos seus pés, arrependida dos meus pecados, e peça orientação ao Senhor de Pai, por favor, que eu não peque mais nessa área. Me ajuda a não repetir esse erro que eu já notei. Me dê estratégias, me dê ensinos, me dê pessoas que possam me orientar nesse sentido, de modo que eu não volte a errar naquilo que eu errei antes. Pai, que eu não seja venenosa com as outras pessoas, que eu aprenda a usar a tua palavra para guiá-las até o Senhor e não para destruir a alma dos outros. Pai, ensine a mim e a pessoa que está do outro lado dessa tela que nós possamos, como corpo de Cristo, aprender a cuidarmos de fato uns dos outros. Que nós aprendamos a manifestar a sua bondade, sua misericórdia, o seu amor, a sua mansidão, o seu domínio próprio. Que nós aprendamos, Pai, a sua justiça e que nós venhamos a manifestá-la das mais variadas formas. E que quando essa manifestação não acontecer, que nós tenhamos, Pai, o uso da tua paciência, da tua bondade para conosco. Ó Senhor, que nós, como filhos e filhas, venhamos a aprender a verdadeiramente receber essa frase que o Senhor deu a Cristo, que somos amados por Ti, sim, e que o Senhor se alegra conosco, o Senhor se alegra quando nós nos curvamos ao Senhor, quando nós entregamos nossa vida, nossa alma, nosso tudo para o Senhor. Quando nós entendemos que o alvo que o Senhor nos propõe nada mais é do que aquilo que nos fará bem, nos fará ter vida e vida em abundância. Muito obrigada, Pai, por esse momento. Muito obrigada por nos ensinar, nos exortar. Muito obrigada por mostrar que o Senhor nos batiza na água para limpar o nosso corpo, mas também batiza pelo Espírito para limpar o nosso espírito, a nossa alma. O Senhor é um ser espiritual, mas o Senhor age em todas as áreas da nossa vida. Obrigada por nos mostrar isso. Que nós venhamos a ter atitudes que mostrem nossos arrependimentos e que o Senhor venha se manifestar em nós todos os dias enquanto vivermos, Pai. Que seja feita a tua e não a minha vontade. Que nós aprendamos, Pai, a nos render à tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Muito obrigada por esse momento. Te agradeço profundamente, porque eu sei o quão bom é passar um tempo lendo a tua palavra, estando diante de ti, ouvindo aquilo que o Senhor tem para colocar nos nossos corações. Muito obrigada por todos aqueles que vão colocar comentários aqui para me ensinar algo que talvez eu não tenha notado nessa passagem, nessa leitura, nessa forma de interpretar a tua palavra. Eu te agradeço por tudo, Pai. Nos dê um mês, um dia, uma semana, uma hora, tudo abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Então, seja abençoado você daí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.